Piratas do Asfalto. A NTT apreende 2 clandestinos em Minas. Medo e pânico. Mais um assalto na 317. Sai da frente que atrás vem gente. Biarticulado bate em plataforma de Curitiba. Vandalismo na Frota Nova de Macaé. Jovem é atropelado por ônibus em Criciúma. Olha o fogo! Coletivo escolar pega fogo em Brasília. Dia de cão em São Paulo. Furto de peças em Catanduva. Maria Clara. Ônibus da cantora tomba no Alagoas. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Em menos de 7 dias, São Paulo registrou a ocorrência de pelo menos 4 acidentes com ônibus. O primeiro caso foi um ônibus da Nortebus, que bateu contra uma motocicleta na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, no Parque Novo Mundo. O coletivo atendia a linha 172X/10, Parque Novo Mundo, metrô Tatuapé. O motociclista ficou ferido. Na Avenida Aricanduva, um articulado da Express colidiu contra uma moto no sentido centro. Uma pessoa ficou ferida. O coletivo operava pela linha 407N/10, Terminal Cidade Tiradentes, metrô Penha. Já no Jardim Polina, uma mulher de 31 anos foi atropelada por um ônibus da Via Sudeste. Ela foi socorrida e levada para o hospital. O coletivo operava pela 4706/10, Maria Estela, metrô Vila Mariana. Na Zona Sul, um ônibus da Mob Brasil atingiu uma casa no cruzamento da rua Vitório Gui com a Samuel Arnold. O ônibus perdeu o controle após uma falha mecânica. Como é uma região de subida, o coletivo perdeu força e acabou patinando. Ele operava pela linha 5194/10, Jardim Apurá e Ibirapuera. Uma pessoa ficou ferida. Em todos esses casos, a SP Trans acionou o programa de redução de acidentes. Na região metropolitana, um ônibus da Ralip atingiu uma casa em Barueri. 9 pessoas ficaram feridas. Todos foram levados para um pronto-socorro da região. Segundo as autoridades policiais, as causas do acidente são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso. No interior do estado, o pessoal da Prefeitura de Catanduva viveu um dia de cão. Pelo menos 10 coletivos que fazem o transporte escolar da cidade tiveram peças furtadas. Obviamente, a operação do serviço foi afetada e muitos alunos não conseguiram ir para a aula. Em nota, a prefeitura informou que está tomando as providências com a polícia e busca meios para suprimir a pendência da frota escolar. Que situação, hein? Complicado. Teve ônibus escolar alvo de marginais em Minas também. 2 coletivos foram pichados em Brumadinho. Residências próximas também foram pichadas. A prefeitura da cidade não informa os atos de vandalismo registrados pelos moradores. Os piratas do asfalto atacaram novamente, mas a fiscalização da NTT chegou primeiro. 2 coletivos clandestinos foram apreendidos pela agência em Patos de Minas. O objetivo é coibir esse tipo de transporte. As abordagens foram na BR-365 e na BR-146. Os veículos não tinham as documentações exigidas para o transporte de passageiros e também farol queimado, para-brisa trincado, excesso de bagagem, tacógrafo vencido e irregularidades na guia de viagem. No caso de um dos ônibus, a guia de viagem foi emitida com um erro pela empresa. Ao invés de transporte especial, eles colocaram transporte simples. Ai, ai, ai. No Rio de Janeiro, a guerra do tráfico traz mais uma vez prejuízos para a população de bem. Diversos ônibus foram incendiados na Zona Norte por bandidos. As principais ocorrências foram no bairro Campinho. A ação dos bandidos seria uma retaliação à morte de 3 homens próximo da Praça Seca.
perto do corredor Transolímpica. Um ônibus da Força Aérea bateu contra um carro. Um idoso ficou levemente ferido. Na Taquara, um ônibus da Transportes Barra atropelou uma mulher no ponto final da linha 803. No BRT, 2 menores de idade foram presos por vandalizarem ônibus do sistema. Agentes do BRT Seguro estiveram na região de Curicica. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, a dupla arrancou martelinhos de segurança das janelas. Um funcionário que estava por perto viu a ação e chamou os agentes. O motorista confirmou a ocorrência. Eles quebraram a capa de proteção dos martelinhos. Agora, a responsabilidade cai no colo dos pais. Em Macaé, a frota nova mal começou a rodar e já foi alvo de vandalismo. Um ônibus novinho teve janelas quebradas. Pedras foram arremessadas contra o coletivo. Até o momento, ninguém foi preso. Já em Quissamã, um ônibus bateu na lateral de um poste. Felizmente, ninguém ficou ferido. Olha o fogo, chama o bombeiro! Um ônibus escolar pegou fogo na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. O coletivo transportava 40 crianças e 6 adultos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo pertence ao Instituto Esporte Vida e felizmente ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas pela corporação. Sai da frente que atrás vem gente. Um ônibus biarticulado da Transporte Coletivo Glória perdeu o controle da direção e atingiu uma plataforma no terminal Boa Vista, em Curitiba, no Paraná. Segundo informações, o motorista se sentiu mal e perdeu o controle da direção. A empresa responsável pelo ônibus informou que 2 pessoas ficaram feridas. As causas vão ser investigadas. No interior do estado, mais uma vez, em menos de 15 dias, um ônibus foi assaltado na PR-317 em Floresta, na região de Maringá. O assalto foi de madrugada. O ônibus em questão pertence a Gontijo e saiu de Assunção, no Paraguai, e seguia para a Bahia, quando foi bloqueado na rodovia por um veículo Gol, de cor prata, ocupado por 4 homens com armas de fogo. Um outro carro dava apoio ao Gol. De acordo com o relato das vítimas, o motorista do ônibus foi obrigado a dirigir até uma plantação de milho, às margens da estrada. Os ladrões levaram todo o dinheiro do pessoal do ônibus, num total de R$ 1.900, além de objetos pessoais e celulares. O bagageiro foi revirado e saqueado. Os policiais fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. Um jovem de 21 anos foi atropelado por um ônibus em Criciúma, em Santa Catarina. O caso aconteceu na Avenida Centenário. Segundo os bombeiros, o jovem ficou em estado de choque com o acidente, apresentando ferimentos nas mãos. A corporação levou o jovem para uma UPA da região. Ele disse que seguia pela faixa dos ônibus, quando de forma inesperada foi atingido pelo coletivo. O motorista informou que tentou jogar o coletivo para a direita. Uma mulher de 23 anos foi assaltada dentro de um ônibus em Porto Velho, no estado de Rondônia. O caso aconteceu na Praça Marechal Rondon. O bandido estava na moto com uma mulher na garupa. O marginal se aproximou com uma arma e deu voz de assalto. A bolsa da jovem foi levada. Os assaltantes em seguida fugiram. Durante a fuga, alguém jogou uma garrafa na dupla e um tiro para o ar foi disparado. A polícia foi chamada, mas ninguém ainda foi preso. Um micro-ônibus e um caminhão colidiram na BR-422, em Novo Repartimento, no Pará. 6 pessoas ficaram feridas. O SAMU e a polícia estiveram no local. Dos feridos, 2 estavam em estado grave. Todos eles foram levados para hospitais da região. Uma colisão envolvendo um ônibus urbano, uma Fiat Toro, deixou diversas pessoas feridas em João Pessoa, na Paraíba. Segundo o SAMU, o caso aconteceu na rua Morrice Guzmão de Miranda.
A caminhonete teria perdido o controle da direção e batendo contra o ônibus. Uma casa também foi atingida. Um ônibus da Cooper Township colidiu contra uma moto em Itabaiana, no agreste sergipano. 2 pessoas ficaram mortas na BR-235. A frente do ônibus ficou danificada com o impacto. As 2 pessoas que seguiam na moto faleceram no local. Os corpos foram levados para o IML. A causa do acidente é desconhecida e a Polícia Civil vai investigar as causas do ocorrido. Uma carreta bitrem e um ônibus da Avanço colidiram na BA-522, em Candeias, na região metropolitana de Salvador. O caminhão carregado de combustível acabou colidindo com a lateral do ônibus. Mesmo com susto, ninguém ficou ferido. O coletivo ainda atingiu um muro. Nas Alagoas, um ônibus que transportava a cantora Maria Clara e sua equipe tombou na AL-115, em Palmeira dos Índios. A artista disse em suas redes sociais que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O que causou o acidente foi uma falha mecânica. O coletivo saiu da Paraíba e seguia para as Alagoas, onde a cantora faria um show em Minador do Negrão. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência. E antes da gente terminar, uma última notícia. A polícia da Paraíba prendeu os bandidos que atearam fogo num ônibus da Reunidas em João Pessoa, que resultou na morte de um motorista de ônibus. Para fechar lá no Rio, um BRT entrou numa rua errada e se deu mal. É o famoso BRT Cesarinho, como está sendo chamado. Te leva até em casa. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.